Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de resolução de questão. Nós seguimos a mesma sistemática, nas segundas-feiras nós colocamos as aulas teóricas, nas sextas-feiras nós fazemos as nossas aulas de resolução de exercício referente àquela matéria. Hoje, em especial, como é a nossa sexta aula, ou seja, nós já tivemos 5 outras aulas, hoje nós vamos fazer questões de todo o conteúdo visto até agora. Isso serve para você revisitar, relembrar as matérias, afinal de contas, o estudo para concurso ele deve se dar dessa forma. Muitas vezes não é um estudo prazeroso, mas você deve, de tempos em tempos, revisar aquelas matérias estudadas, afinal de contas, nós sabemos que a curva de esquecimento ela fica muito mais acentuada com o passar dos dias. Então, essa revisão ela vai ser importante para você. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Moacir Neto, eu sou delegado da Polícia Civil aqui de Minas Gerais já há 12 anos. Fui aprovado em alguns concursos, fui reprovado em outros tantos, mas a verdade é que eu sou, de fato, um apaixonado pelo seu projeto, pelo seu sonho, que é de estudar, de se desenvolver e de eventualmente alcançar um tão sonhado cargo público, né, um almejado cargo público, tá certo? E estou com você até o final. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo, seja referente às aulas, seja referente às resoluções de questão, ou seja referente aos outros vídeos que nós vamos colocando aqui no canal, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Pessoal, como eu já havia adiantado, como é a nossa sexta aula, tivemos outras 5 anteriores, hoje nós vamos fazer uma espécie de uma revisão de todo o conteúdo, afinal de contas nós vamos ali revisitando de tempos em tempos, tá certo? Separei 10 questões muito bem escolhidas, né, garimpadas ali de todos os concursos que tiveram na atualidade, são questões recentes e eu tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante. Então vamos lá. A primeira questão, pessoal, caiu na prova da Polícia Penal de Goiás, agora de 2024, e ela pede para você completar a assertiva, completar a sentença, né? Decorrente do princípio da legalidade, a doutrina reconhece uma série de outros princípios que formam um todo indivisível, de modo que a realização de cada um é imprescindível para que todos possam se conformar em um direito penal com os fundamentos materiais do Estado Democrático de Direito. Então ele passa uma ideia aqui de unidade, de consistência do sistema. Por força do princípio, e aí é onde você tem que completar, e aí segue a seguinte ideia: na execução das sanções penais, deve existir uma responsabilidade social com relação ao sentenciado, em uma livre disposição de ajuda e assistência sociais direcionadas à recuperação do condenado. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. E aí nós temos aqui as assertivas: princípio da culpabilidade, intervenção mínima, humanidade, presunção de inocência e assistência social. Com certeza, pessoal, vocês já têm a ideia aqui que se trata da assertiva C, né, princípio da humanidade, em razão do enunciado fazer referência realmente a essa ideia de você, com a sanção penal, a execução da sanção penal, você ter que ter um olhar voltado também para aquele apenado, aquela pessoa que está sofrendo aquela pena, aquela sanção, para uma eventual ressocialização. De todas as assertivas aqui, a única que a gente podia causar alguma certa confusão é essa da assistência social, mas se você estuda o direito penal, você muito provavelmente nunca viu esse princípio aqui no âmbito do direito penal, então você eliminaria. E claro, pessoal, fica a dica aqui para vocês revisitarem aquela nossa aula de princípios. Ficou, acho que, se eu não me engano, a aula mais extensa do canal até agora, mas ficou uma aula muito completa e vale a pena revisar, principalmente o material. Tá certo? Vamos seguindo aqui. Questão número 2, caiu na prova de auditor do TCE, do Tribunal de Contas do Estado do Pará, também de 2024. Assinale a opção que contém, respectivamente, uma espécie de pena permitida e uma espécie de pena proibida de forma expressa pela Constituição Federal. Então vejo vocês que ele quer aquela que traz uma espécie de pena permitida e uma proibida que seja expressamente prevista na Constituição. E ele traz as assertivas. Privação de liberdade e trabalhos forçados é a nossa assertiva correta, né? Uma pena permitida, privação de liberdade, e uma pena vedada de trabalhos forçados. Aí, pessoal, eu trouxe para vocês aqui os 2 artigos da Constituição, os 2 incisos, na verdade, do artigo 5º, que trazem as penas permitidas, que é o artigo 5º, inciso 46, a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, privação de liberdade ou restrição, né? Perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão e interdição de direitos.
E o inciso 47 traz as penas vedadas de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e penas cruéis. Pessoal, fiquem atentos, porque tem determinados dispositivos, determinadas matérias, isso de todas, não só do direito penal, mas que você precisa ter de fato na ponta da língua. Então, as penas permitidas e as penas vedadas, principalmente as vedadas, porque aí você elimina as alternativas por exclusão, você tem que estar na ponta da língua. Então, fiquem atentos aí para vocês decorarem essas penas, principalmente essas penas vedadas, tá certo? Vamos seguindo aqui na questão de número 3. Caiu na prova de promotor do Ministério Público de Rondônia, também em 2024. A respeito da insignificância. E aqui, pessoal, lá na aula de princípios, mais uma vez, nós fizemos uma análise bem detalhada a respeito do princípio da insignificância. Sugiro vocês a retornarem àquela aula. Conforme jurisprudência do STJ. Então, pede a respeito do princípio da insignificância de acordo com a jurisprudência do STJ. E fiquem atentos que nós dissemos lá na aula que tem determinados crimes, por exemplo, crimes contra a administração pública, que o STF possui um entendimento divergente, distinto do STJ. O STJ não admite a aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública, enquanto o STF admite. Então vamos lá analisar as assertivas. Letra A. É cabível para afastar a tipicidade material dos crimes de estelionato, ainda que praticado contra o seguro-desemprego. Na jurisprudência do STJ, nós vemos que essa é uma espécie de estelionato que não se aplica o princípio da insignificância. E, intuitivamente, nós poderíamos pensar o seguinte, olha, quando se trata do seguro-desemprego, não se está protegendo aqui com a norma penal um bem estritamente individual de qualquer indivíduo, né, de qualquer pessoa, mas sim de toda uma coletividade. Então faz sentido não se aplicar o princípio da insignificância, afinal de contas nós temos aqueles 4 requisitos para aplicação do princípio da insignificância, e dentre eles é a ausência de periculosidade social. Vamos seguindo. Letra B. É cabível para afastar a tipicidade material do crime de violação de direito autoral. Também é outra espécie de crime em que o STJ veda a aplicação do princípio da insignificância. Letra C. É cabível para afastar a tipicidade material da conduta de introduzir no território nacional medicamento falsificado ou não autorizado. Essa aqui, pessoal, o raciocínio que vocês devem fazer é o seguinte, olha, esse crime, vocês têm que saber que consta lá no rol de crimes hediondos da 872. Agora, faz sentido um crime constar como crime hediondo em um dado ordenamento e ainda assim ser permitida a aplicação do princípio da insignificância? É até contraditório. De um lado, você provê uma proteção maior àquele bem jurídico, classificando aquele crime, inclusive, como hediondo. E aí você vai admitir a aplicação do princípio da insignificância? Não faz nem sentido, né? Então, também é uma assertiva ali que a gente conseguiria eliminar. Alternativa D. Não se aplica ao crime de dano qualificado por prejuízo ao patrimônio público. E é a nossa assertiva correta. Por quê, pessoal? Ora, o patrimônio público, o próprio nome já diz, ele não é individual, ele é público, ele pertence a toda uma coletividade. Então, quando o indivíduo ele afeta um patrimônio de um estado, de um município, da União, por exemplo, ele está atentando não apenas contra aquele patrimônio específico, mas contra toda a coletividade. Então, não se aplica a assertiva correta. E a letra E, só para a gente terminar toda a análise de todas, não se aplica a crimes ambientais, ainda que ínfima a ofensividade da conduta. E aí é onde tem a peculiaridade da jurisprudência do STJ. Por quê? Porque há casos em que o STJ reconhece o princípio da insignificância, mesmo em se tratando de crimes ambientais. E aí, de certa forma, você precisa conhecer a jurisprudência e vai a contrassenso, né, contra-intuitivo aquilo que nós já analisamos, que você poderia muito bem fazer aquele raciocínio. Olha, o meio ambiente ele é um bem difuso. Então, sendo um bem difuso, faz sentido não se admitir o princípio da insignificância. Afinal de contas, nós estamos tentando, né, ferindo um bem que é da coletividade. Mas acontece que o STJ já aplicou, muitas das vezes, o princípio da insignificância naqueles casos, por exemplo, de pesca proibida, em que aquele indivíduo pesca apenas um peixe, né, uma espécime apenas. Da mesma forma, corte de árvores, né? Então, acontece
do tribunal, né, do STJ, já aplicar, já reconhecer o princípio da insignificância nesses casos, então você tem que ter o conhecimento da jurisprudência dos tribunais superiores. Então, aqui eu constei no material para vocês a aplicação do princípio da insignificância e os seus requisitos cumulativos, né? Isso aqui, pessoal, também é outra coisa que tem que estar na ponta da língua de vocês. Mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento do agente e inexpressividade da lesão jurídica provocada. O interessante aqui, pessoal, é que muita doutrina fala o seguinte: olha, na verdade, o promotor, o André Seles, que é um excelente doutrinador, ele fala o seguinte: olha, na verdade, esses requisitos eles são redundantes, porque se uma conduta ela não tem ofensividade, a conduta não possui essa ofensividade, consequentemente não vai trazer nenhuma periculosidade social daquela ação. Não trazendo nenhuma periculosidade, você tem um reduzido grau de reprovabilidade daquela conduta e, consequentemente, é inexpressiva a lesão ao bem jurídico. Então, na verdade, você está chovendo no molhado dizendo a mesma coisa. Mas a verdade é que vocês precisam saber, porque cai em prova, seja prova objetiva, prova dissertativa, prova oral, beleza? Então, vamos seguindo aqui para a nossa questão de número 4. E, pessoal, só fazendo um parênteses aqui, né? Essa aula, realmente, ela é uma aula bem dinâmica, bem rápida, afinal de contas, a gente está só revendo o conteúdo, resolvendo as questões, e, além de tudo, você tem a facilidade de assistir uma aula que é online. Então, qualquer coisa, você pausa, respira, pensa a respeito da questão, beleza? Então, vamos correndo aqui. E já convido vocês a deixarem no comentário. Curtam o vídeo, deixem no comentário aqui se tá bom, se não tá, se foi legal, se não foi, o que está faltando, o que pode acrescentar, o que pode tirar. É uma forma da gente ter uma comunicação, de vocês me trazerem um feedback também a respeito dessas aulas, se está valendo a pena para vocês, beleza? Então, mais uma questão que caiu no curso de promotor agora de Santa Catarina, de 2024. Considerando os entendimentos modernos das doutrinas e dos tribunais superiores, bem como as jurisprudências que norteiam o direito penal brasileiro, julgue o item a seguir. O sistema constitucional proíbe que uma lei penal, qualquer que seja, pessoal, fiquem muito atentos quando a questão assertiva traz as expressões qualquer que seja, em todo caso, sem exceção, não há nenhum caso, é sempre, é nunca. Quando ocorrem essas generalizações, geralmente a assertiva ela está errada. Mas vamos seguir aqui. Qualquer que seja, aliás, vamos começar de novo, né? O sistema constitucional proíbe que uma lei penal, qualquer que seja, possa ser aplicada a fatos ocorridos antes de sua vigência. Aí a gente já mata que a assertiva está errada. Por quê? Porque se a lei penal for mais benéfica, ela vai poder ser aplicada a fatos anteriores da sua vigência, beleza? Todavia, a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Veja aqui, pessoal, que o examinador ele foi até malicioso. Ele concluiu com uma informação correta na esperança de você ler desatento o início daquela questão, e aí você presta atenção só nesse segundo período, né, nessa segunda frase, e que está correta, aí você vai lá e marca correta, quando, na verdade, a assertiva ela é falsa, ela é errada. Beleza? Então vamos seguindo aqui. O concurso caiu no Tribunal do Amapá, de 2023. Tendo em vista os princípios constitucionais aplicáveis ao direito penal. Vejam vocês que a questão principiológica, né, o ponto principiológico do direito penal é muito cobrado nos concursos. Letra A. Tendo em vista o princípio da reserva legal, que é uma vertente do princípio da legalidade, muitos doutrinadores tratam como sinônimos, alguns fazem a diferenciação, né? Então, segundo esse princípio, medida provisória, lei complementar, leis delegadas, resoluções e decretos não podem tratar da temática penal. Pessoal, vamos fazer uma breve pausa aqui. Olha, nós vimos que existe um dispositivo constitucional, inclusive, que veda o uso de medida provisória para a matéria penal. Entretanto, a doutrina e a jurisprudência entende que, se a medida provisória ela for, de certa forma, benéfica ao réu, né, benéfica àquele acusado, aí sim poderia tratar. A gente tem, inclusive, aquela descriminalização temporária que aconteceu na lei no Estatuto do Desarmamento, né, que se deu por medida provisória. Então, sendo mais benéfica, sendo benéfica ao réu, foi possível a aplicação, foi constitucional, tá? E outro ponto, pessoal, que a questão traz também, você tem que promover esse raciocínio, que é o seguinte: ele fala de leis complementares, né?
Aí tem uma discussão, inclusive na doutrina constitucional, que fala o seguinte: olha, a lei complementar, ela não difere propriamente assim da lei ordinária. Difere quanto ao rito e à matéria que tem que ser tratada, porque a Constituição traz as matérias expressas que devem ser tratadas por lei complementar. E aí, o que que acontece? Se a lei complementar, ela com um rito mais custoso, um rito mais burocrático do que a lei ordinária, se você aprovar uma matéria que, em regra, teria que ser tratada por lei ordinária, mas você aprova pelo rito da lei complementar, aquela lei seria materialmente ordinária, porém formalmente complementar. Até alguns defendem que, nesse caso específico, poderia haver uma lei ordinária posterior revogando aquela lei complementar anterior. Afinal de contas, ela é complementar apenas formalmente. Materialmente, ela seria ordinária. Então, nesse caso específico, nós poderíamos pensar, inclusive, a existência de uma lei complementar em matéria penal, que seria materialmente ordinária, mas formalmente complementar. Então, essa assertiva nós descartaríamos como uma assertiva errada, tá certo? Vamos continuar. Letra B. O princípio da intranscendência da pena veda que o tempo total de cumprimento das penas privativas de liberdade ultrapasse 40 anos. Esse aí não é o princípio da intranscendência, né? O princípio da intranscendência é aquele que veda que a pena passe da pessoa do condenado, mas não é que tem essa limitação, que antes era de 30 anos e agora passou a ser de 40 anos. Letra C. O princípio da dignidade da pessoa humana, no âmbito penal, implica vedação de tratamento degradante e cruel, servindo de fundamento na jurisprudência a concessão de prisão domiciliar a preso em estado terminal. Nossa assertiva correta. Vamos analisar as outras aqui. O princípio da insignificância implica na exclusão da tipicidade formal. Essa aí a gente já eliminaria, né, pessoal? A gente já sabe que tipicidade, existe a tipicidade formal e a tipicidade material. E o princípio da insignificância ele atua justamente na tipicidade material, que é a efetiva lesão àquele bem jurídico. E só fazendo uma recapitulação daquela aula que a gente viu, pessoal, a doutrina mais moderna, o Zaffaroni fala isso, e grande parte, né, da doutrina entende a tipicidade como a tipicidade conglobante, que a tipicidade seria formada pela tipicidade formal, que seria aquela adequação do tipo à norma, né, do fato à norma, e a tipicidade conglobante. E a tipicidade conglobante, por sua vez, ela se subdividiria em tipicidade material, que é essa análise da efetiva lesão ao bem jurídico, e a, a, aquilo que é a antinormatividade. Ou seja, é a ideia de que o ordenamento não pode considerar como ilícito uma coisa que ele próprio incentivou ou determinou que fosse aplicada, que fosse realizada. É aquele exemplo, nós demos na aula, inclusive, eu me recordo, do oficial de justiça ou do policial, se eu não me engano, acho que foi do policial, que vai cumprir um mandado de busca e vai lá e estoura a porta do indivíduo, né, causa um dano ao patrimônio. Então, ao invés dessa análise da conduta daquele indivíduo, dela cair por terra apenas quando você analisa a ilicitude da conduta, afinal de contas, há uma exclusão da ilicitude, né? Há uma causa excludente da ilicitude, você traz essa análise para a tipicidade, porque nesse caso não haveria uma tipicidade da conduta, porque não estaria presente essa antinormatividade, né? Essa é basicamente a ideia. Beleza? Então vamos seguindo aqui. E a letra E. O princípio de bis in idem veda que se utilize a reincidência como agravante genérico da pena. A ideia aqui, pessoal, é que alguns doutrinadores e até mesmo alguns juristas começaram a questionar que se você considerar a reincidência como agravante de pena, você estaria punindo aquele indivíduo duas vezes pelo mesmo fato. Porque ele já foi punido, já foi condenado, já transitou em julgado, ele cumpriu aquela pena, e aí quando ele comete um novo crime, você está valorando aquele fato outra vez em desfavor daquele indivíduo. Esse era o raciocínio. Mas aí já veio o STF, o STJ já pacificou a questão, e falou assim, olha, não é que aquele fato está sendo punido duas vezes. A verdade é que você considerar como agravante, você está individualizando a pena. Porque não seria justo, por assim dizer, em termos leigos, que dois indivíduos que praticassem o mesmo crime, um fosse reincidente e outro não, eles cumprissem a mesma quantidade de pena. Afinal de contas, a conduta do que é reincidente, ela é mais reprovável do que aquele que é
primário, por exemplo, tá certo? Então, assertiva correta, letra C, como nós já havíamos adiantado. Vamos seguindo então, pessoal. Questão número 6, caiu aqui no concurso da Secretaria da Fazenda do Mato Grosso, 2023. Para fins de incidência da lei brasileira, o Código Penal regulamenta o tempo e o lugar do crime. De acordo com o referido diploma, assinale a assertiva correta. Letra A. A lei brasileira é aplicável aos crimes ocorridos a bordo de embarcações e aeronaves públicas estrangeiras, quando atracadas em porto ou em pouso em solo nacional. Pessoal, vocês têm que pensar aqui numa reciprocidade. As embarcações e aeronaves públicas brasileiras, elas são consideradas extensão do território nacional onde quer que se encontrem. Então, por reciprocidade, as embarcações e aeronaves públicas de outro estado, quando se encontram em território nacional ou espaço aéreo, elas também serão consideradas território estrangeiro. Então, assertiva errada. Letra B. Para fins de aplicação da lei penal no tempo e no espaço, considera-se praticado o crime no lugar e no momento da ação e do resultado. Nós já sabemos, pessoal, aquele mnemônico, né? Luta, lugar do crime, teoria da ubiquidade. Tanto o local da ação ou da omissão, como aquele em que o resultado se produziu ou deveria se produzir. Luta, né? Local, teoria da ubiquidade, e tempo do crime, teoria da atividade, quando se deu a ação ou omissão. Então, assertiva também errada. Letra C. A lei temporária é aplicada ao fato praticado durante sua vigência. Daí tudo bem. Embora decorrido o período de sua duração, exceto se cessadas as circunstâncias que a determinaram. Aí, pessoal, é assertiva errada, por quê? Porque se cessadas as circunstâncias que determinaram aquela lei, ela continuará sendo aplicada. E aqui ele usou lei temporária em termos, em sentido amplo, né? Lei temporária em sentido amplo, sendo espécies a lei temporária em sentido estrito e as leis excepcionais. Aí ele está falando basicamente das leis excepcionais. Letra D. As embarcações brasileiras, de natureza pública ou privada, que estejam em alto mar ou mar territorial brasileiro, são consideradas extensão do território nacional. Perfeita, essa é a assertiva correta. Letra E. O atentado à vida do presidente da República é o caso de extraterritorialidade, até aí tudo bem, condicionada. Aí onde a questão pecou, porque nesse caso, crimes contra a vida e a liberdade do presidente da República são considerados casos de extraterritorialidade incondicional. Beleza? Então, a assertiva correta é a letra D, nós já vimos. E aqui eu deixei para vocês o artigo 5º, que é o que considera extensão do território nacional. Fica o material para vocês. Eu vou deixar na descrição do vídeo esse material para vocês fazerem um download e irem criando aquele material de revisão, pessoal. Eu tenho absoluta certeza que esse material aqui, se vocês seguirem as aulas, se vocês resolverem as questões, acompanhar as aulas de resolução e terem esse material guardado para uma eventual prova, uma véspera de prova, tá ali na semana da prova, você revisa todo esse material, com certeza vocês vão matar ali pelo menos grande parte das questões de direito penal, pelo menos da parte geral, tá certo? Então vamos seguindo. Questão número 7, também da Secretaria da Fazenda do Mato Grosso 2023. Conforme as disposições do Código Penal Pátrio, Código Penal Brasileiro, acerca da aplicação da lei penal, assinale a alternativa correta. Letra A. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, ainda que não tenha sido pedida a extradição. Esse caso, pessoal, é aquele caso de extraterritorialidade hipercondicionada. Além das condições do parágrafo 2º do artigo 7º, você precisa daquelas outras, né, do parágrafo 3º. Então, fiquem atentos. Letra B. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando idênticas. Na verdade, pessoal, se elas são idênticas, elas são computadas, né? A pena no estrangeiro computa na pena que é aplicada aqui e não atenuada. Vai ser atenuada se elas forem diversas, tá? Letra C. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para sujeitar o condenado à medida de segurança. Perfeito. São os dois casos, sujeitar a medida de segurança e indenização. Letra D. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, onde quer que se encontrem? Não. Onde quer que se encontrem são as públicas, tá certo? Públicas ou a serviço do Brasil.
Então, a alternativa correta, letra C, como nós havíamos adiantado. E aqui eu deixei constado o artigo 9º, que fala justamente dessa sentença estrangeira, para obrigar o condenado à reparação do dano e para aplicação de medida de segurança, e os requisitos, né, do parágrafo único. Precisa haver pedido da parte interessada, e para os outros efeitos, existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença, ou, na falta de tratado, requisição do ministro da Justiça. Beleza? Questão número 8, pessoal. Caiu no concurso de agente da Polícia Civil de Goiás de 2022. E essa aqui é interessante, inclusive tem uma jurisprudência recente muito interessante. Vamos colocar, e eu coloquei aqui para vocês. Vamos seguindo. Wagner é agente da Polícia Civil de Goiás e se depara com o seguinte boletim de ocorrência. Determinado homem noticiado teria financiado uma mulher de 18 anos de idade, recém-completos, para que ela lhe fizesse favores sexuais. Wagner, em vez de diligenciar para apurar os fatos, opta por encaminhar o procedimento ao delegado de polícia, recomendando pedido de arquivamento, né? E aqui, pessoal, só um breve parêntese, né? O pedido de arquivamento aqui não é arquivamento do inquérito, tá? Nós já sabemos, e com certeza vocês já sabem, delegado nunca pede arquivamento. No máximo, ele faz um relatório ali sugerindo um arquivamento, ou então afirmando que não tem elementos de materialidade, autoria, mas o delegado não faz pedido de arquivamento, não arquiva inquérito, tá? Pelo amor de Deus. Então vamos lá. Recomendando arquivamento. Segundo Wagner, o fato apurado não constitui delito por violação ao princípio da anterioridade, princípio do nebis in idem, taxatividade, legalidade e razoabilidade. Aqui, pessoal, vocês têm que conhecer, vocês tinham que conhecer o crime do artigo 218, principalmente 218b, favorecimento da prostituição. E aí vocês veriam que a alternativa correta é a letra D, princípio da legalidade. Por quê? Vejam vocês aqui o crime do artigo 218b. Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual a alguém menor de 18 anos. Percebam que na questão falava que a mulher tinha 18 anos recém-completados. Então, pelo princípio da legalidade, você não pode entender que 18 anos recém-completados abarcaria também aquele menor de 18 anos, tá certo? É o princípio da legalidade. E fiquem atentos, pessoal, segundo a doutrina civil, qual que é o momento em que o indivíduo completa 18 anos? É no primeiro segundo da data do seu aniversário, da data do seu nascimento, tá certo? Independente se ele nasceu às 11h50 da noite do dia 2 de outubro, no dia 2 de outubro, às 0 horas, 0 minutos, 01 segundos, 01 segundo, ele vai ser considerado um indivíduo imputável, né, com 18 anos. O que eu quero que vocês fiquem atentos aqui, pessoal, é no parágrafo 2º. Incorre nas mesmas penas o inciso 1º do parágrafo 2º. Quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 anos e maior de 14. Por que esse tipo penal restringiu, né, entre menor de 18 e maior de 14? Olha, porque maior de 18 aí não há crime, e menor de 18, mas maior de 14 anos, você cai nessa figura típica, por quê? Porque menor de 14, aí cai lá no estupro de vulnerável. E a violência no estupro de vulnerável é presumida, né? Nós já sabemos disso. E por que eu quero que vocês fiquem atentos a esse crime, pessoal? Tem uma recente jurisprudência do STJ que fala o seguinte: olha, incorre também nessa pena aquele indivíduo que mantém um relacionamento com um adolescente menor de 18 anos, mas maior de 14, e a base daquele relacionamento é estritamente econômica. Os ministros até usaram o termo de sugar mommy e sugar daddy, que seria aquela pessoa mais velha, homem ou mulher, que mantém um relacionamento com uma pessoa excessivamente mais nova, e aqui entre 14 e 18, e a base daquele relacionamento são trocas econômicas. Então seria uma espécie de favorecimento. E os ministros ressaltaram no julgado o seguinte: olha, você deve proteger, o tipo penal deve proteger a liberdade sexual daqueles indivíduos, maiores de 14 e menores de 18, porque eles não têm essa maturação, né, não estão maduros o suficiente para poder distinguir um relacionamento que é baseado no interesse e que é baseado no afeto.
E por que que eles não estenderam essa conduta para aqueles indivíduos maiores de 18 anos, né? Que, que, que seriam ali aqueles indivíduos maiores de 18 anos, mas que se mantêm em um relacionamento estritamente com bases patrimoniais, com bases financeiras, né? Aí, nesse caso, pessoal, entende-se que aquele indivíduo maior de 18 anos, ele tem essa liberdade, inclusive para se colocar em um relacionamento estritamente baseado no interesse, baseado em aspectos patrimoniais. Aí é a liberdade do indivíduo, tá certo? E aí eu constei, inclusive, essa jurisprudência para vocês e deixei aqui, ó. O relacionamento entre adolescente maior de 14 e menor de 18, Sugar Baby seria a vítima, né, por assim dizer, e um adulto, Sugar Daddy ou Sugar Mommy, que oferece vantagens econômicas, configura o tipo penal do 218b, parágrafo 2º, inciso 1º, porquanto essa relação se constrói a partir de promessas de benefícios econômicos diretos e indiretos, induzindo o menor à prática de conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso. Um julgado aqui recentíssimo, de setembro de 2024, tá certo, pessoal? Então fiquem atentos. Vamos lá, seguindo aqui para o final. Uma questão que caiu agora na prova da Procuradoria-Geral da República, para Procurador-Geral da República de 2022. E aí ele pede para você julgar as assertivas. A primeira, a lei excepcional ou temporária permanece aplicada à ação ou omissão típica, antijurídica e culpável, à vida durante a sua validade, apesar de ter decorrido o lapso de sua vigência, que seria no caso a temporária, ou desaparecidos os fatos anormais que justificaram, as excepcionais, não havendo para ela retroatividade de outra lei mais benéfica. Assertiva correta e é justamente aquela ideia de ultratividade que nós falamos, né, nas nossas aulas anteriores, das leis penais temporárias e excepcionais. Questão, item número 2. Considera-se lei intermediária aquela que, na sucessão de leis penais, esteve em vigência entre a lei anterior e a posterior, podendo dessa forma, ao autor do fato criminoso, ter efeitos de ultratividade, quando mais gravosa, ou de retroatividade, quando mais benéfica. Pessoal, essa assertiva está errada, por quê? Porque a ultratividade, ela também vai acontecer, a ultratividade ela também vai acontecer quando a lei for mais benéfica. A lei temporária é como se fosse aquela que entrou em vigência entre a data do fato e a data da sentença. Então é como se a data do fato estivesse vigendo a lei B, a lei A, desculpa, aí começa a entrar em vigor a lei B, e no momento da sentença já tem uma terceira lei, uma lei C, que está em vigência naquele momento, tá certo? Aí o que que acontece? Olha, se a lei intermediária, que é a lei B, ela for mais benéfica, ela vai se aplicar tanto retroativamente para os fatos penais, os fatos que aconteceram antes da sua vigência, quanto ultrativamente, lá no momento da sentença, tá certo? É por isso que essa assertiva, ela está errada. Item 3, o STF, nos termos das suas decisões sumuladas, entende que a lei penal mais gravosa se aplica ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência não for anterior à cessação da continuidade ou à cessação da permanência. Na verdade, pessoal, essa ideia é que a lei mais gravosa, ela se aplica justamente se a sua vigência for anterior à cessação da continuidade ou da permanência, tá? É só vocês verem lá a redação da súmula 711. Essa questão aqui, pessoal, o que pega não é o conhecimento jurídico, porque o conhecimento jurídico dessa súmula 711 do STF vocês têm. O que pega aqui é a interpretação do texto, é aquela calma para você fazer a questão. E o último item, item 4, o STJ tem entendido que não há combinação de leis na aplicação da progressão de regime em 40% para o crime hediondo ou equiparado, sem reincidência específica, nos termos do artigo 112, inciso 5º da Lei de Execução Penal, incluído pelo pacote anticrime, e na manutenção da fração de 1/6 para o crime comum, praticado antes da referida alteração. Pessoal,
o que que essa questão está trazendo aqui? E mais uma vez, a dificuldade não é de saber o conteúdo jurídico, a dificuldade é de você interpretar. Ele está dizendo o seguinte: olha, tiveram 2 crimes anteriores, um era hediondo e outro não. Só que enquanto aquele indivíduo estava cumprindo pena, veio o pacote anticrime e alterou o 112 da Lei de Execução Penal. E aí ele trouxe um critério que, para aquele indivíduo que praticou aqueles 2 crimes, ele trouxe um critério que é mais benéfico, que é a progressão para o hediondo não específico em 40% da pena, porque antes da pena era 2/5 ou 3/5, a depender se era reincidente ou não, né. E aí 40% é menor, então é mais benéfico. Então, nesse caso específico, essa lei nova, ela trouxe esses 40%, que seria de aplicação mais benéfica. Ao mesmo tempo, o texto revogado do 112, que é aquela progressão com 1/6, ela seria mais benéfica para aquele indivíduo também, nos casos dos outros crimes, né, dos outros crimes comuns. E aí você pensa o seguinte: olha, nesse caso específico, você vai poder aplicar tanto a redação nova do 112, trazida pelo pacote anticrime, quanto a redação antiga. Aí você pensa assim: olha, professor, mas não teve uma aula aí que o senhor falou que era impossível você combinar leis penais? Você pegar uma parte benéfica de uma, parte benéfica da outra e aplicar? Afinal de contas, o juiz, se assim o agisse, se assim fizesse, ele estaria, na verdade, atuando como legislador positivo? É, pessoal, na verdade é vedado. Só que nesse caso específico, o STJ entende o seguinte: olha, ele está cumprindo pena por 2 crimes separados, 2 crimes distintos. Só que a execução da pena, ela é unificada. Mas a aplicação, né, a análise da aplicação da progressão, ela continuará se dando de forma separada, para o crime A, para o crime B, para o crime 1, para o crime 2. Então, se para o crime 1 é mais favorável a aplicação da nova redação e para o crime 2, para o crime B, é mais favorável a aplicação da antiga redação, aí você vai poder aplicar tranquilamente as 2 normas, porque você não está aplicando para um mesmo fato, você está aplicando para fatos distintos, para crimes distintos, para execuções distintas. É por isso que essa assertiva, ela está correta, e aqui nós temos as assertivas, né, e as suas respostas. A primeira e a última corretas, e a segunda e a terceira erradas. E aí vamos seguindo para a nossa última questão número 10. Caiu na prova de auditor do T7 Tocantins, do Tocantins de 2022. A respeito das normas e princípios que regem a aplicação da lei penal no espaço e no tempo, tempo e espaço. É correto afirmar que admite-se sejam as normas penais incriminadoras criadas por lei, medida provisória ou decreto legislativo. Errada, né, pessoal? Lei penal incriminadora não pode ser prevista, não pode ser criada por medida provisória. Isso aí a gente já está careca de saber. Letra B. Considera-se praticado o crime no momento do seu resultado, também a gente já elimina. Lembra lá, né? Luta, lugar, teoria da ubiquidade, tempo, teoria da atividade. Letra C. Aplica-se a lei penal incriminadora mais gravosa a fatos anteriores, já decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Mais gravosa não, né, pessoal? Mais benéfica. A mais benéfica se aplica a fatos ocorridos no passado, ainda que tenha havido a condenação com trânsito em julgado. Beleza? Letra D. Aplicam-se as regras gerais do Código Penal aos crimes previstos em lei especial. Se esta dispuser de maneira diversa, não, pessoal. Se a lei especial ela dispõe de maneira diversa, ela vai ser aplicada. E o critério a ser usado é o critério da especialidade, né? E aí, a assertiva correta vai ser a letra E, que é a que restou, né? Aplica-se a lei penal temporária, embora decorrido o período de sua duração, aos fatos praticados durante a sua vigência. Aquela ideia de ultratividade da lei temporária e da lei excepcional, tá certo? Pessoal, chegamos então ao fim de mais uma aula de resolução de questão. Hoje, já com a voz já a todo vapor. Na aula passada eu estava aí um pouco com a voz meio rouca, estava falando devagar, pausadamente e até num tom bem mais baixo, né? Mas hoje já estão aí a todo vapor. Então fica novamente o meu convite para você se inscrever no canal se não é inscrito, ativar as notificações para você não perder nenhum conteúdo, nenhum vídeo, seja relacionado às matérias, seja relacionado às questões, seja relacionado a qualquer outro conteúdo que eu busco trazer aqui para vocês com todo o carinho do mundo. E a mensagem final que eu quero deixar hoje, pessoal, é a seguinte: olha, eu recebi uma mensagem durante essa semana
de um rapaz que falou assim: "Olha, professor, eu estou meio perdido, eu já passei em alguns concursos, eu estava tentando concurso para defensoria, agora eu não sei se eu vou para a área policial, eu basicamente eu não tenho nenhum sonho, assim, nenhuma vontade de ser nenhum nem outro, mas eu sei que eu quero continuar estudando e tal. O que que você me aconselha e tal?". Pessoal, ó, prestem bastante atenção. Estudar para concurso público é sem dúvida nenhuma, uma das atividades mais penosas que existe na face da terra. Só quem estuda de verdade é que sabe o quanto é difícil você abrir mão de final de semana, você abrir mão de festa, você abrir mão de convívio com seus familiares, convívio com pessoas que você gosta, abrir mão muitas vezes, de fazer coisas que todo mundo da sua idade, todo mundo do seu núcleo social estão fazendo, né. Então, só quem passa por isso é que efetivamente sabe. Se você não deixou de fazer nada nenhum final de semana, não deixou de fazer nada feriado, não priorizou o estudo, você não sabe o que quer estudar, você não sabe o quão penoso é. E a verdade é que se você não sabe, você vai continuar levando essa nesse banho-maria e os estudos pelo tempo que for até você desistir. E por que que eu falo isso, pessoal? Eu falo isso justamente porque você precisa ter uma paixão por aquilo que você está buscando, por aquele concurso, por aquele cargo específico que você está buscando. Só que eu estou falando aqui, pessoal, sem romantismo nenhum. Eu não estou dizendo que você tem que esperar, tem que sentar ali na sua cadeira, seja na faculdade, seja depois dela, trabalhando, deitado na cama, esperar a vocação bater na sua porta para você se apaixonar por aquilo e eventualmente começar a buscar, seja para promotor, para juiz, para defensor, para delegado, enfim, para o que for. Tá? E por que que eu falo isso, pessoal? Essa busca dessa paixão, dessa vocação, ela tem que ser uma busca ativa. Ela tem que ser uma busca feita por você, você indo de encontro, né, em conflito, batendo de frente com essa vocação, até você se deparar com ela. Então busca, pessoal, hoje em épocas de rede social, busquem, né, ter contatos com pessoas que estão relacionadas, que estão vinculando, que estão vinculadas, que estão trabalhando naquela área que você quer, que você pensa que você quer. Pode ser, pessoal, que vocês eh, vão ser apaixonados pela carreira de delegado. E aí, eventualmente, vocês vão ter contato comigo, com o meu perfil, com as coisas que eu coloco, com aquilo que eu penso, e vocês vão olhar e falar assim: "Pô, não era bem isso que eu pensava não", sabe, não me identifiquei muito. E aí você começa até a desapaixonar por aquilo. Então busque, às vezes, uma outra pessoa. E se você busca um outro delegado e você se identifica com o conteúdo que ele coloca, com as coisas que ele fala, com o jeito que ele age, a forma como ele atua, tanto no particular quanto no profissional, e você se apaixone, você se motive, você se influencia por aquilo, beleza, pessoal, tá aí a sementinha plantada, vai atrás. Isso pode acontecer mais cedo ou mais tarde com você. Comigo, pessoal, não foi a sementinha do concurso para delegado específico. Para mim, a carreira de delegado, né, a carreira de delegado, ela aconteceu por acaso. E por acaso, calhou de eu gostar extremamente do que eu faço. A possibilidade de você estar ali no front, você estar ali no primeiro contato com aquilo que de mais, perverso acontece, que mais fragiliza a pessoa, porque, pessoal, não tem nada mais no mundo que fragiliza mais do que você ser assaltado, do que você ter sua casa invadida, você ter um parente assassinado, você ter uma mulher, um filho, sofrendo algum mal, não tem nada mais custoso, né, nada que tira mais o sossego do que isso. E você tá ali na linha de frente, você atuando e acolhendo aquelas pessoas que são vítimas e buscando, de certa forma, uma justiça para isso, pessoal, isso aí é de uma nobreza e sem falsa modéstia, tá? É de uma nobreza, irritante, por assim dizer. Porque é muito nobre, pessoal, é muito nobre. Eu acho que a gente devia valorizar muito, mas muito mais, as pessoas que estão nessas profissões policiais, de segurança pública, não só policial, mas toda a área de segurança. E não é uma falsa modéstia, não é porque eu sou delegado. Se você for pegar nações extremamente desenvolvidas, vocês perceberão que eles valorizam excessivamente quem cuida da segurança pública deles, da segurança pública como um todo. Militares, policiais, bombeiros, médicos.
né, da segurança como um todo. Então, pessoal, o que que eu quero dizer com isso? Busque ativamente. Comigo foi por acaso, aconteceu, mas mais do que isso, eu encontrei com a minha vocação, que é justamente isso que eu estou fazendo com vocês agora, que é de ensinar, que é de motivar, que é de puxar você comigo. Eu encontrei isso há muito tempo. Eu encontrei quando eu estava lá no meu segundo, terceiro ano, e eu tive contatos com professores que foram assim, eh abriram minha mente, abriram minha cabeça de como deveria ser a figura de um professor. Eu tenho um professor de matemática, se porventura ele se deparar com esse vídeo, ele chama, né, Salviano. Cara, foi um professor, assim, fenomenal, sensacional, que passou na minha vida, eu nunca vou esquecer. Então, eu sempre tive a ideia que um dia eu queria ser aquilo que ele foi para mim, eu queria ser para alguém, né. E é por isso que eu faço isso que eu faço com toda a paixão do mundo. Agora, eu me deparei com essa profissão, né, eu me deparei e depois busquei ativamente. E você da mesma forma, busque ativamente, porque buscando ativamente você vai criar essa paixão, e essa paixão é que vai te sustentar nos dias difíceis. É essa paixão que vai te sustentar nas adversidades, nas dificuldades. E não se engane, pessoal, se você estuda para concurso, estuda de forma séria e nunca pensou em desistir, fica tranquilo, esse dia vai chegar. Vai chegar o dia que você vai precisar desistir, e eu espero de coração que alguma palavra que eu fale, que alguma ideia que eu tenha, que algum vídeo que eu coloque, ele chegue a você exatamente nesse momento, exatamente nesse instante, e te faça perseverar, e te faça buscar aquilo, e que te faça sentir esse arrepio que eu sinto hoje de falar aqui para vocês, tá certo? Então, mais uma vez, eu agradeço imensamente a você que acompanha as aulas, a você que acompanha o canal, que curte os comentários, curte os conteúdos. Me sigam no Instagram para poder pegar todos esses conteúdos. Eu deixo aqui ao final sempre, né, o meu Instagram e o meu e-mail para vocês tirarem qualquer dúvida, mandarem sugestões, mandarem feedbacks. Realmente fiquem à vontade. Para mim é um prazer enorme fazer isso que eu estou fazendo e eu espero que traga algum benefício para vocês, que eu tenho certeza que para mim está trazendo um benefício enorme. Tá certo? Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.